Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Eu sou Henrique Zingano. Eu sou Felipe Bank. E hoje, pessoal, nós vamos investigar um caso aqui que não sai do imaginário das pessoas desde que ele aconteceu. Existem filmes, livros, vídeos no YouTube sobre esse caso, mas ninguém ainda apresentou os fatos como eu vou relatar aqui agora. E eu posso dizer que o buraco é mais embaixo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, torne-se membro do Brasil Paralelo, lembrando que é com a sua assinatura que continuaremos investigando os casos solicitados por vocês. Vou começar essa história aqui, então. Enfim. Então tá, segue, então. Em um ensolarado domingo de agosto de 1999, a família von Richthofen decide dar um passeio no Parque Ibirapuera. Manfred Albert von Richthofen estava acompanhado de sua esposa Marisia e seus dois filhos, Andreas Albert e Suzanne Louise. Durante a caminhada, Andreas se interessou pela competição de aeromodelismo que acontecia naquele dia e começou a conversar com Daniel, um dos competidores presente e dono de alguns dos aviões. Logo, Andreas começa a fazer aulas e praticar o novo hobby, tendo Daniel como professor. Em pouco tempo, os dois se tornaram amigos muito próximos, e foi através dessa amizade que Suzanne conhece seu futuro namorado. Em um primeiro momento, Manfred e Marisia não se importaram de sua filha ter começado um relacionamento mais íntimo com alguém de uma condição social diferente. Acreditavam que seria algo passageiro. Manfred Albert von Richthofen pertencia a uma tradicional família da aristocracia alemã, com diversos personagens de destaque na história, incluindo diplomatas, cientistas e, mais notadamente, o renomado piloto de caça de mesmo nome, mais conhecido como o Barão Vermelho. Sabe por que o apelido do Schumacher era Barão Vermelho? Não, eu não sabia nem que o apelido do Schumacher era Barão Vermelho. Não sabia, né? Não sabia. Porque tanto ele quanto Manfred von Richthofen, eles eram alemães e os dois pilotavam uma máquina vermelha, né? Um avião e outro uma Fórmula 1. Então ele pegou esse apelido aí do grande piloto da Primeira Guerra, que ele foi tão destacado que ele teve 80 vitórias, né? Ele foi o recordista na Primeira Guerra de um piloto, o único piloto com o maior número de vitórias. 80 é bastante, né? Em batalhas, poxa. Puta. E, cara, se for ver o aviãozinho dele... Não. E outro que 10 vezes era avião contra avião, né? Sim, sim. Enfim, ele pertencia a uma família, então, tradicional alemã, né? Tinha título nobiliárquico aí, né, de barão. E só que esse parentesco do pai da Suzanne com o Barão Vermelho, a gente vai entrar melhor depois, porque essa questão é meio controversa. Entendi. Nascido em Erbach, na Alemanha, em 1953, Manfred se mudou para o Brasil para trabalhar como engenheiro e na década de 70 conhece Marisia, estudante de medicina na USP. Depois do casamento, foram fazer pós-graduação na Alemanha. Na volta, Manfred trabalhou em algumas empresas, até ser contratado pela Dersa, a estatal responsável pelas rodovias do estado de São Paulo. Seu salário era de R$11 mil mensais. Enquanto isso, Marisia tinha seu próprio consultório de psiquiatria, ganhando em média R$20 mil em consultas. Somando os bens herdados da família, o patrimônio do casal é avaliado em R$11 milhões em valores atuais. Com a vida bem estabelecida na capital paulista, o casal deu à luz a Suzanne em novembro de 1983, e 4 anos depois nascia Andreas. Os von Richthofen moravam em uma mansão no Brooklyn Velho, bairro nobre na região sul de São Paulo, e foi num passeio de domingo no Ibirapuera que a vida da família tomaria outro rumo. Relatos afirmam que Andreas era muito participativo na vida de Suzanne com um novo namorado. Costumava praticar algumas delinquências na companhia do casal. Foi com os dois que fumou maconha pela primeira vez. Daniel era tido por ele como um irmão mais velho que Andreas não teve. Com o tempo, o relacionamento de Suzanne e Daniel foi se tornando mais sério, e Manfred e Marisia começaram a ficar preocupados. O professor de aeromodelismo ganhava a vida construindo e vendendo 2 aviões por mês, e ganhava em média R$1.400 por aeromodelo. Por conta disso, Suzanne pediu um dinheiro extra ao pai, além da mesada que já recebia, e emprestava esse dinheiro ao namorado, que se aproveitava ao máximo das boas condições financeiras da família von Richthofen.
Suzane prestaria o vestibular para ingressar no curso de Direito na USP. Mas a jovem não teve sucesso e não conseguiu atingir a pontuação necessária para passar para a segunda fase, o que foi considerado uma grande decepção para seus pais. O motivo que deram ao fracasso da filha foi seu relacionamento conturbado com o namorado. Bom, cara, daí ela conseguiu passar na PUC depois, né? Não passou na USP, mas passou na PUC. Só que quando o relacionamento dela ficou mais sério com o Daniel, os dois mudaram muito, né? Eles começaram a usar drogas quase todos os dias, a estar todo o tempo junto, né? 24 horas por dia juntos. E tem uma história que até nos excursões de direito que ela fazia, excursões pra ver o fórum, sei lá, na questão da faculdade, o Daniel ia junto nessas excursões da faculdade, aí ficava com ela ali, né? Era uma relação muito dependente um do outro, assim, né? Sim. Não, em total, eu ia comentar só que, na real, o pai dela tava totalmente certo, porque, pô, ele já era o sonho dele que ele passasse na USP, não conseguiu. Aí foi pra uma PUC, uma faculdade paga, não deve ser barato. E aí a guria começa a cagar pro lance, só quer saber do namorado, e o namorado já não é grandes coisas, usando droga. Sim. Dá pra entender que eles estavam ficando preocupados. Sim, com toda razão, né? Diga-se de passagem. Ao fim de 2001, os pais passaram a tentar convencer Suzane a dar um fim ao namoro, pois haviam descoberto o envolvimento de Daniel com drogas. Também sabiam que Suzane já negligenciava os estudos há muito tempo. A partir desse ponto, os dois começaram a se encontrar de noite às escondidas. Suzane dizia que ficaria em casa de amigas, estudando, enquanto elas ajudavam a encobrir a mentira. Em uma noite de abril de 2002, a estratégia deu errado. Marícia telefonou à melhor amiga de Suzane e descobriu que a filha não tinha ido dormir lá. Na manhã seguinte, quando Suzane voltou para casa, sua mãe exigiu explicações e descobriu que a filha passava as noites em um motel com o namorado. Foi então que Manfred e Marísia resolveram proibir definitivamente o namoro. Depois de alguns desentendimentos com os pais, Suzane decide mentir e diz que o relacionamento com Daniel tinha finalmente chegado ao fim, mesmo com os constantes encontros secretos. Entre maio e setembro de 2002, diversos confrontos entre Manfred e Daniel fizeram com que a polícia fosse chamada para apartar as brigas. O motivo era sempre o mesmo. Suzane chegava tarde em casa com Daniel escondido e Manfred tentava impedi-lo de entrar. Nesses 2 anos, Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos discutiam diferentes formas de tirar Manfred e Marísia de suas vidas. No início, não pensavam em matá-los, apenas em fugir e viver da forma como queriam. Ai, vamos só fugir. Vai viver do quê? Não trabalha, não faz nada, vive de mesada do pai. Acho que era esse... Claro que é, o jovem hoje em dia acha que tudo é lindo, é que nem os socialistas de iPhone. Ah, que não sei o que, os pobres. Aí sim, vai dormir no conforto da tua casa lá no... Onde é que é o bairro rico aqui? Jardins. Desculpa, foi só um desabafo. Não, eu gostei. Mostrou o teu personagem. Ah, se ferrar. Tudo playboy, né? Né, Poleto? Poleto que é Zona Leste, não é? Ah, os caras acham que a vida é fácil, mano, pagar a conta. Sim. Com certeza o fato deles não terem grana era um impeditivo. Isso. Pensaram assim, meu amor, vamos fugir, vamos ser felizes. Show. Tá precisando de um dinheiro pra comprar passagem. Não vai dar. Vamos ter que ver um plano B. E o plano B era? O plano B daí era, de repente, ela ficar com a herança do velho, né? Que lá no começo falou que ele tinha quantos? 11 milhões em... Mas em algum momento, essa vontade deixou de ser apenas uma fantasia e os planos do assassinato ganharam forma. Na tarde do dia 30 de outubro, Suzane e Daniel decidiram fazer testes com uma arma. O objetivo era checar se os disparos dentro do quarto dos pais poderiam ser ouvidos fora da casa. Percebendo que o barulho era alto demais, precisaram desistir do plano e pensar uma nova forma de cometer os assassinatos. Aí, cara, nesses meses aí, antes do fatídico dia, rolou uma série de chantagens entre a Suzane e o Daniel, né? Aí a Suzane, a princípio, ela decide acatar a decisão dos pais e decide terminar o namoro, né? Fala pro Daniel assim, não, vou ter que obedecer meus pais, porque senão, né, não vai dar certo e tal. Sim. Aí o Daniel ameaça se matar, dizendo que ela era a vida dele, que não ia dar certo isso pra ele ia ficar muito mal, né? Que a vida deles tinha que continuar juntos, senão pra ele não fazia sentido e tal. E ela entende essa ameaça, essa chantagem, e fica, tá, vamos fazer alguma coisa assim com isso. Só que ela falou que ela não queria botar a mão na massa nessa questão aí, né? Ela não queria participar de nada desse assassinato. Topava dar sumiço no pai, mas não queria se envolver. Não queria se envolver. Aí o Daniel chama o Christian, que é o irmão dele, Sim, pra fazer parte desse crime. Só que o Christian, a princípio, ele não aceita participar, né? Eles conversam várias vezes, né? Diz que a gente vai ser preso, a gente vai ser pego, não vai dar, eu não vou saber me comportar, né? Depois de ter matado eles. Mas esse irmão dele aqui, ele era envolvido com alguma coisa ou não? Com crime, tu diz? Porque ele foi correr atrás do irmão por algum motivo não, ou é né? só por uma ajuda? A princípio não, era um cara normal, assim. Também a família era uma família de boas. Mas é que no filme dá a entender de que ele é meio envolvido com coisa errada, entendeu?
E por isso não deixa explícito o quê, mas sempre tipo assim, o que ele tá fazendo, trabalhando, mãe, coisa minha, não se mexe. E ele sempre tem moto, dá uma banda pra lá e pra cá, não sei o quê. E aí por isso que eu perguntei, porque no filme também não fica claro, mas dá aquela entendida de que ele é envolvido com... Mas no filme ele também nega a fazer o negócio. Sim, no primeiro momento ele nega, né? No primeiro momento ele nega e tenta de tirar o irmão do tipo, tá viajando. Aí quando o Christian nega de participar, o Daniel é o cara que desiste, né? De participar. Aí o que a Suzane faz? Ela que começa a chantagear ele de volta, né? Exatamente. Ela chama ele um dia assim e fala... Olha, eu tenho que te contar uma coisa. O meu pai abusa de mim desde os 14 anos. Exatamente. Nisso aparece no filme também. Aí ele diz que ele fica louco, fica né, pirado com essa situação e vai lá e quebra todo o ateliê dele, né? Que ele tinha do aeromodelismo lá. Vai lá e quebra tudo de raiva, assim, né? Da situação. E eu acho que aí talvez vira uma chave na cabeça dele, né? De que ele tem que fazer isso, tem que ir pra frente esse plano deles. Aí, cara, segundo depoimentos do Christian, ele acabou topando, né, mais tarde de participar. Ele falou, eu entrei por amor ao meu irmão, porque eu sabia que ele não seria capaz de matar os dois sozinho. Então, em instantes antes do assassinato acontecer, o Christian falou, tamo junto nessa, mas a gente vai se dar mal. E também, não vamos saber nos comportar depois de cometer o crime. Cantou a pedra, né? Na noite do crime, Suzane, Daniel e Christian deixaram Andreas em uma lan house e disseram a ele que tinham convencido os pais a deixá-lo faltar à aula no dia seguinte e, por isso, poderia ficar por lá até tarde. Na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, uma quinta-feira, Daniel e Christian Cravinhos foram conduzidos por Suzane para dentro de sua casa. A garota, liderando o grupo, foi na frente para conferir se os pais estavam dormindo. Ao sinal positivo, Daniel e Christian entraram no quarto e os mataram com golpes de canos de ferro. Foram golpes dados na cabeça. Manfred faleceu na hora. Marísia, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos, e por isso teve 3 dedos fraturados. Christian disse à polícia que bateu em Marísia por 5 vezes e colocou uma toalha em sua boca para que ela parasse de implorar para que não atacassem seus filhos. Ainda segundo o relato de Christian, em determinado momento enquanto agonizava, Marísia passou a emitir um som parecido com um ronco. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos então pegou uma toalha no banheiro do casal e a empurrou pela garganta, o que quebrou um dos ossos de seu pescoço. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, Daniel colocou uma arma pertencente a Manfred perto de seu braço, ao lado da cama, e cobriu o rosto dele com uma toalha, para simular que ali houvera um suicídio. Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. O casal foi enterrado no cemitério da zona oeste da capital, na presença dos 2 filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça. Nós vimos 2 corpos do casal sobre a cama, né? Ele tinha sobre o rosto uma toalha aparentemente úmida e ela um saco plástico envolta no pescoço. Os 2 filhos do casal tinham saído. O garoto disse à polícia que ficou nesta casa de jogos eletrônicos até as 3 da madrugada. A irmã contou que estava neste motel com o namorado e que antes de voltar para casa, passou para buscar o irmão. Ao chegarem, encontraram os pais mortos e chamaram a polícia. Segundo a perícia, a biblioteca estava toda revirada. A filha do casal diz que foram roubados R$8 mil e $5 mil. A polícia não descarta a hipótese de assalto e levanta uma suspeita. Quem entrou na casa poderia ser um conhecido da família. É que o circuito de TV que fazia vigilância e os alarmes estavam desligados na hora do crime e não havia sinais de arrombamento. Chegamos em casa, eu entrei e fui até o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo. Aí eu desci, acendi a luz e falei que eles podiam ir. Fiquei sentada no sofá com a mão no ouvido. Eu não queria mais que meus pais morressem. Mas aí eu percebi que não tinha mais o que fazer, que já era muito tarde. Confessou Suzane no depoimento após ser detida. Pesado, né? Essa cena, eu consigo visualizar ela por um segundo, pelo menos, assim, né? Sim. Tem aqueles momentos da vida que, sabe, bifurca, assim, né? Que vai pro lado um pro outro, assim. Sim. E ela tava na boca da bifurcação, assim. Sim. E ela poderia ter parado eles, cara. Ela poderia ter parado eles. Mas se ela se tratando de quem é, no caso, né? De que meio que arquitetou isso, eu acredito que isso veio muito dela, assim. Não acho que... Óbvio que os dois não são flor que se cheire, né? Porque se topar fazer isso, Não, ok. cara, não. Né? Não é uma pessoa normal. Mas certamente, isso aqui seria algo que se ela não fizesse naquele dia, ia ser questão de tempo pra ela arquitetar de novo Sim. e de novo, Sim. entendeu? Sim, exato. Cara, e tu vê aqui que, tipo, os caras não eram do mundo do crime, vamos dizer assim, né? Porque o amadorismo com que eles deixam a cena do crime, né? Como eles deixam, tipo, a montagem da cena, porque, porra, mataram os caras paulada, né? Sim. O mínimo, quando lá a perícia vai verificar o que aconteceu. Aí, tipo, vou deixar uma arma aqui do lado pra que talvez o cara pense que ele se suicidou, sim. sem uma perfuração de bala, nada. Sim.
Aí tem momentos depois, na delegacia, a Suzane chega, inclusive, a dormir no ombro do Daniel, né? Quando eles estavam dando depoimento deles lá. E com um rosto meio de dever cumprido, assim, sabe? Sim, Uma sim. coisa meio... Tá feito. Imagina, cara, como é que tu vai dormir? É. Depois de toda a cena que tu viu, todo o estresse que tu passou, teus pais estão mortos, tu vai dar o depoimento do que aconteceu, tu dorme. Por isso eu digo que ela é psicopata. É, total. Tem uma outra coisa também, que é... Eles mataram os pais na quinta-feira de madrugada. Enterraram no sábado, de manhã. Aí no sábado de tarde, a Suzane faz uma festa na casa dela lá, com o Daniel, o Christian e o Andrés, o irmão dela, né? Aí durante a festa, a delegada chega pra colher mais depoimentos deles, pra falar com eles, enfim. Sim. Aí diz que a Suzane recebeu ela na porta de casa com um cigarro, uma cerveja na mão, assim. E diz que foi meio guia turístico da casa, assim. Né? Sim. Ah, aqui que meus pais morreram. Nossa. Aqui que não sei aconteceu, não sei o quê. Sabe? Ah, loucura. Maluco. Menino totalmente psicopata. Sim. A gente sabe que os três mataram os pais da Suzane, né? O Manfred e a Marise. Eles foram os culpados, admitiram lá, né? No processo Isso é deles. fato. É fato. O que a gente vai investigar hoje são os motivos. Mas o motivo que se tem hoje, assim, na grande mídia é de que foi alguma coisa meio que a Suzana, além dela ser meio pancadinha, queria ver com o namorado e os pais estavam proibindo. Isso é o que tem aí. Isso. Mas não é isso. E essa é a primeira teoria, Entendi. inclusive, né? Que é a conturbada mente de Suzane von Richthofen. É tu que dá esses títulos aqui? Sim. Bom, muito bom. Gostou? Gostei. Tu podia trabalhar naqueles caras que dá nome pra CPI e coisa. Você se dá bem nisso. Se tudo der errado aqui, quem sabe um dia. Suzane nunca teve muito afeto dos pais. O vazio criado pela frieza alemã foi preenchido pelo carinho obsessivo que recebia do namorado. Mas os problemas familiares não paravam aí. Marise havia descoberto traições do marido e seu envolvimento com prostitutas. Nesse momento, vai até Suzane e dá um longo e emocionado abraço na filha. O gesto mexeu muito com Suzane, que na época tinha 18 anos. Era a primeira vez que recebia um abraço de algum membro da família. No seu aniversário de 15 anos, foi abraçada por uma amiga da escola, o que gerou bastante incômodo. Suzane disse para ela nunca mais fazer algo do tipo novamente. O motivo dado por ela era de que se sentia desconfortável, pois nunca tinha recebido demonstrações de afeto antes e não sabia como reagir a eles. Então, onde tem essas questões da Suzane que podem ter traumatizado ela, a ponto de tornar ela uma pessoa apática, que não vê muito valor na vida humana. Esses fatos da vida dela, a frieza aí dos pais, e essa falta de afeto pode ter gerado nela distúrbios psicológicos que acabaram levando, né, somado a outras coisas, claro. Esses pontos podem se criar um psicopata? Tem isso e mais uma coisa que pode ajudar aí nessa questão da psicopatia da Suzane, que é o fato do pai dela talvez ser um mentiroso compulsivo. Porque ele mentiu um negócio aqui que não faz nenhum sentido, né? Lembra do Barão Vermelho lá que eu falei antes? Sim, que era parente dele, inclusive. Sim. A mídia alemã, né, o diário Bild, tratou de desmentir o que o Manfred dizia, né? E falou que era uma criação da cabeça dele, que não tinha como ter acontecido esse negócio, né? O que ele falou? Segundo Manfred, o Barão Vermelho era meu tio-avô. E meu pai foi indicado para testar o primeiro esquadrão de aviões bombardeiro de mergulho Stuka, agrupados num esquadrão batizado por Hitler de Esquadrão Richthofen. Meu pai comandou tudo isso. Foi bombardear a Guerra Civil Espanhola para proteger o ditador Franco, que solicitara a Hitler o apoio logístico dos Stukas. Meu pai, de certa forma, ajudou a pintar a Guernica de Pablo Picasso, porque bombardeou a cidade retratada por ele. Mas quando analisamos as afirmações, nenhuma delas se sustenta, ou, ao menos, se mostram extremamente improváveis. Para que o pai de Manfred tivesse de fato testado e comandado o primeiro esquadrão de Stukas, e para que tivesse participado no bombardeio de Guernica na Guerra Civil Espanhola, ele teria que ter uma patente de capitão ou major, ou seja, teria que ter também algo entre 18 e 28 anos de idade. Sabemos que o Barão Vermelho tinha 3 irmãos, e todos eles tiveram filhos. De todos os sobrinhos do piloto de caça alemão, o mais velho, à época da Guerra Civil Espanhola, tinha apenas 15 anos. Ou seja, não existe a possibilidade de algum deles ter sido o pai de Manfred, se ele de fato teve participação em Guernica. Ainda, se ele estava na unidade de Stukas, não chegou nem perto de Guernica, pois os modelos de aeronaves que participaram do bombardeio eram outros. Não havia nenhum Stuka. Então temos várias inconsistências na história do seu Manfred von Richthofen. Baita mentiroso o seu Manfred. Pois é. Aí, a gente pensa, o que mais ele pode ter mentido? Será que ele não inventava umas coisas pra filha? Mas eu vou te fazer uma pergunta, se o pai dele inventou essa história, passou pra ele e ele foi passando adiante. É uma possibilidade. É. Possibilidade. Ah, mas também podia ter pesquisado, né? Mas, cara, então, será que isso influenciou no fato da Suzane ser uma manipuladora? Uma pessoa, né, que fica mentindo e talvez. manipulando as pessoas? Talvez. Veio de berço, talvez. Exatamente. Tá no sangue. Exatamente. Mas, como a gente veio investigar aqui os motivos da morte dos pais da Suzane, não foi só isso que pode ter motivado, né? De mãos dadas com o protetor,
fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Suzane olha para Barney. Em nenhum momento A entrevista continua. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre me mandava eu usar muita droga e eu cada vez era mais e mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi acabando comigo, foi... Ele falava, se você me ama, usa, se você me ama, usa, se você me ama, faz isso, e eu ia. Daniel Cravinhos de Paula e Silva vinha de uma família humilde, conhecida como Família do Barulho, na vizinhança da região em que moravam. Consertavam carros e motos, além de testar e construir aeromodelos, os quais eram vendidos por um valor aproximado de R$ 1.400. Chegou a dar início aos estudos em Direito, mas, depois de 6 meses, largou o curso. No depoimento dado em seu julgamento, Suzane alegou que, aos poucos, desde o início da relação, Daniel foi entrando em sua mente e a conduzindo para o mau caminho, oposto a tudo o que aprendera no ambiente de seu lar. Fez com que a garota começasse a fumar maconha contra sua vontade. Passou a atrapalhá-la nos estudos, já que passava quase o tempo todo ao seu lado, tirando sua concentração. E abusava das boas condições financeiras da família von Richthofen, pegando dinheiro emprestado sempre que possível, ou pedindo para que a garota comprasse presentes para ele. Percebendo que Manfred e Marisia seriam um empecilho para se aproveitar do dinheiro da família, Daniel passa a induzir Suzane a ficar contra eles, especialmente contra seu pai. De acordo com Suzane, ela nunca quis assassinar seus pais, mas Daniel corrompeu sua mente com o objetivo de ficar com sua fortuna. E, em 2 anos de relacionamento, trouxe o caos para a família von Richthofen. Introduziu Suzane ao mundo das drogas, tirou sua virgindade precocemente, colocou a filha contra os pais e a convenceu de que o assassinato de Manfred e Marisia seria a melhor alternativa para que continuassem seu relacionamento em paz. Quando ele saiu do banheiro, ele já saiu de toalha e sem nada daquilo que eu sempre sonhei, sem nada daquilo que eu sempre imaginei, naquele dia eu perdi minha virgindade com ele. Depois do sexo, vieram as drogas. Eu ia escondido para casa dele com ele. E lá, ele começou a me oferecer várias drogas. E ele falava, vai, cheira, não seja careta, vai. Pode confiar, você não vê? Eu faço e é legal, faz também. Diante do juiz, Daniel contou outra história. Ela já fumava maconha e cigarro antes de me conhecer. E eu comecei a fumar maconha e cigarro depois que eu conheci. Os problemas que eu tive com essa gente começaram a vir desde um ano de namoro. Ela disse pra mim que queria matar os pais. Daniel aponta o motivo de tanto ódio, as agressões que Suzane dizia sofrer em casa. Ela, inclusive, já teria elaborado outros planos para matar Manfred e Marisia. Para ela, a vida já estava perdida. Pensou em tirar a mangueira do freio do carro, pensou em botar fogo no sítio com eles dentro. Para se defender, Suzane acusou Daniel. Era ele quem queria a discórdia. Ele tentava de todas as formas destruir aquela imagem linda que eu tinha do meu pai, do paizão, do amigo. Mais uma vez, Suzane acusou. A família Cravinhos estaria de olho no dinheiro da família Richthofen. Ela disse que ouviu de outras pessoas a seguinte história. Para ele e para a família dele, você é a galinha dos ovos de ouro dele. Nádia Cravinhos afirmou que nunca houve interesse no dinheiro dos Richthofen. Disse que Suzane é quem tinha interesse em manipular Daniel. Na minha opinião, uma mulher consegue tudo de um homem. Ela pode levá-lo ao sucesso e à glória, ou à desgraça total. Na minha opinião, foi o que a Suzane fez com meu filho. Manipulando, coagindo, usando os seus sentimentos, fazendo deles um instrumento durante todo o tempo em que eles conviveram. Aí, cara, em julho ou setembro de 2002, o Manfred e a Marisia fizeram uma viagem para a Escandinávia, né, que é ali os países da Dinamarca, Noruega e Suécia, né? Enquanto eles estavam lá, eles passaram cerca de 30 dias lá. E enquanto isso, o Daniel morava na casa da Suzane lá e vivia como se fosse um casal, né? Sim. Independente, dormindo na cama dos pais, né? E acho que ali eles começaram já a imaginar essa vida sem os dois e como bom seria para eles. Sim, porque de fato ficaram 30 dias sem zero preocupação de se esconder dos pais, coisa do tipo. Zero. E com dinheiro, né? Sim, o pai deve ter deixado uma grana pra Claro. eles ainda, né? Ficar ali e tal. E mesmo que não deixasse, ela devia saber onde tinham um dinheiro ou outro.
Mas, cara, tudo isso que a Suzane falou aqui, né, que o Daniel entrava na cabeça dela, ficava chantageando ela e tal, isso aqui tudo parte dos depoimentos dela. Sim. E ao mesmo tempo a gente sabe que ela é uma pessoa extremamente sedutora, manipuladora, que mente. Isso vai ficar provado mais tarde, né, porque eu vou contar umas histórias bem legais aqui depois. Mas até que ponto isso é verdade, né? Até que ponto foi o Daniel que foi incentivando e não foi uma coisa mais da cabeça dela, assim, que via que precisava da grana, assim como ele precisava, ela também precisava, né, porque ela não trabalhava, enfim. Sim. Então é uma coisa que eu acho que foi dos pensamentos dos dois juntos. Então. Eu acho que um pouco dos dois juntos, mas talvez um pouco mais dela. Talvez mais dela, tu acha? Eu acho que sim. Mas, aí a gente entra no grande ponto do episódio, aquela questão que eu falei no começo, né, que o buraco era mais embaixo, que ninguém nunca tinha apresentado os fatos como eu vou apresentar agora. Sim. A terceira teoria é de que a Suzane queria sim o dinheiro dos pais. Sim. Mas o dinheiro que ela via não era o dinheiro que era dele, necessariamente. O interesse na morte de Manfred e Marisia era a fortuna da família von Richthofen, mas não estavam de olho em qualquer dinheiro. Escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal no relatório da Operação Satyagraha revelam corrupção envolvendo contratos bilionários da Alstom, grupo industrial francês que atua na área de infraestrutura de energia e transporte, com empresas públicas do estado de São Paulo. A operação, comandada pelo delegado Protógenes Queiroz em julho de 2008, prendeu o banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e o empresário Nagy Narras, acusados de desvio de verbas públicas e crimes financeiros. Citado como um dos responsáveis por arrecadar fundos desviados dos contratos da Alstom, é o engenheiro da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., Manfred von Richthofen. Viu só? Dinheiro de corrupção. Cara, essa suspeita, né, ela foi levantada pelo deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Deve lembrar desse cara do episódio do Celso Daniel. Sim. Em que ele aparece lá nas escutas telefônicas, né? Enfim, numa conversa interceptada dele com uma pessoa não identificada, em maio de 2008, a gente vai falar uns trechos aqui, né? Mas a conversa ali revela das dúvidas que eles tinham em relação à participação do Manfred von Richthofen. E essa participação era tão grande que até a candidatura do Alckmin, segundo eles, foi ameaçada por causa dessa corrupção que tinha da Dersa e das questões rodoviárias do estado de São Paulo. Nossa. E diz que esse assunto, o menino lá não me explicou, mas diz que esse assunto Alstom bate, tem implicação com o assunto Christiane von Richthofen. Aquela mulher, aquela menina que matou o pai lá? É. Ué, como? Não sei, diz que tem implicação com a história dela, porque o pai trabalhava no metrô, no Dersa. O pai dela, o que morreu, parece que era caixa do PSDB. É um puta de um rolo, é uma novela esse assunto aí. Mas eu não me interessei sobre isso não. Vai acabar a candidatura do Alckmin, não é? É uma ação em tanto. Vamos acompanhar isso aí. Nas investigações, Manfred aparece como executor de um contrato no valor de 22 milhões de reais entre a Dersa e a Alstom para fornecimento e instalação de equipamentos eletromecânicos do sistema de ventilação em túneis, do trecho oeste do Rodoanel em 2002, ano de sua morte. O Wall Street Journal relatou que a fabricante francesa chegou inclusive a liberar 6,8 milhões de dólares na forma de suborno para obter um contrato de 45 milhões de dólares com o metrô de São Paulo. O caso foi investigado por autoridades suíças, francesas e brasileiras, mas corre em segredo de justiça. O Ministério Público de São Paulo abriu 2 vezes investigações no espólio da família von Richthofen pelo suposto enriquecimento ilícito, enquanto Manfred trabalhava na Dersa. Mas em 2015, o processo foi arquivado por falta de provas. Então, cara, o que esse dinheiro que o Manfred supostamente recolhia da corrupção do metrô de São Paulo, né, pro PSDB, o que isso tem a ver com a morte deles, né? E isso, uma pessoa que eu entrevistei para fazer o documentário 1964, o Brasil entre Armas e Livros, essa pessoa me disse isso em off, né, fora das câmeras, e eu fiquei com isso na cabeça desde então, e é por isso que eu decidi fazer esse episódio aqui hoje. Que é o seguinte: a Suzane, ela sabia que o pai dela movimentava muito dinheiro, porque ela via sacos de dinheiro, né. Só que quando ela matou os pais, ela esperava receber esse dinheiro de herança aí. Só que quando ela foi ver a herança, e até demorou pra ela ser presa, né? Depois, com um tempão investigando, se não me engano, 2 anos. 2 anos de investigação até ela ser presa. Ela viu que esse dinheiro não era o que ela esperava. Por quê? Porque, obviamente, o dinheiro que o pai movimentava não era dele. Era do PSDB, supostamente do PSDB. Sim. Era dinheiro de esquema, ou seja, não estava declarado, não estava em conta, óbvio, né? Sim. Então, ela esperava uma grana que ela não recebeu por causa desses esquemas aí. Sim. Esse é o grande... Por óbvio, por mais que esse dinheiro ele ficasse com um pedacinho, esse dinheiro não pode entrar por lugar nenhum, meio que tem que ficar embaixo do colchão. Não pode ser registrado. Até se tu puxar lá, no dia do crime lá, que o cara fez uma limpa pra tentar fazer como se fosse um roubo, ele saiu com 5 mil reais, 8 mil dólares ou euro, mais joia. Então, tipo assim, de fato tinha dinheiro, e vamos lá, pra 2000 alguma coisa, era uma boa quantia pra tu ser em casa, né? Não. Então, certamente era um pouco desses esquemas aí.
Mas aí, obviamente, ela se deu mal, achando que... Porque, de fato, o que ele ganhava era o salário dele e ponto. Assim como a mãe também. Exato. Então, esse dinheiro aí acabou sendo um dinheiro fantasma pra Suzane, assim. Ela não viu nada desse dinheiro aí que ele supostamente desviava, né? Quase 20 anos depois, o caso dos assassinatos de Manfred e Marisia von Richthofen, planejados por Suzane e executados por Daniel e Christian Cravinhos, continuam despertando nossa curiosidade. A frieza e inconsequência dos personagens choca o país até hoje. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. Já Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos, mais 6 meses de detenção. Ambos os irmãos Cravinhos, à época do julgamento, confessaram o crime e, por isso, tiveram suas penas reduzidas em 1 ano. No regime semiaberto, desde outubro de 2015, Suzane foi autorizada pela Justiça a cursar faculdade de biomedicina em uma universidade em Taubaté, cidade vizinha a Tremembé, no interior paulista, onde ela cumpre a pena. Na época do crime, ela tinha 18 anos. Com o semiaberto, ela obteve o direito de estudar fora e também de deixar a penitenciária durante os períodos autorizados pela Justiça em datas conhecidas como saidinhas, ligadas ao Dia dos Pais, Dia das Mães e no Natal. Isso é uma grande questão que surge aí na doutrina do direito, que é, a pessoa que matou os pais merece ter a saidinha da saída do Dia dos Pais? Ela nem tinha que ir visitar, com todo respeito, que não é piada, é um fato. Sim, entendeu? Eu já acho que não tem que ter a saidinha, já começa por aí. Pra nada. Sim. Ponto. Se quiser passar o Natal, tu que vai lá ver o teu filho que tá preso, tua filha, sei lá. O cara não tem que sair. E ainda isso daqui, cara, é uma piada de mau gosto, né? Na época do crime, Daniel tinha 21 anos. Em 2013, com 32 anos de idade, conseguiu passar para o regime semiaberto. E depois, em 2018, com 37 anos, passou para o regime aberto. Com isso, cumpre o restante da pena em liberdade. Quando ajudou seu irmão a assassinar Manfred e Marisia, Christian Cravinhos tinha 26 anos. Além da condenação de 38 anos e 6 meses pelo assassinato do casal, passou por um episódio de confusão em um bar em Sorocaba durante o período de saidinha, o que resultou em uma nova condenação. Ele foi preso e denunciado por supostamente agredir uma mulher e também ter sido flagrado com uma munição de uso restrito. Na época, PMs que atenderam a ocorrência declararam que o réu chegou a oferecer dinheiro para não ser preso e não perder o benefício do semiaberto que havia conseguido meses antes. Agora, as duas penas somadas resultam em 41 anos e 10 meses de detenção. Aí, cara, pra finalizar aqui a conclusão dos nossos personagens da história, faltou a Suzane e o Andréas, né? O Andréas, ele foi, depois que os pais morreram, foi morar com a avó e com o tio, né? E a avó acabou morrendo algum tempo depois e ficou só com o tio, né? Só que o Andréas, ele era um cara muito estudioso, então ele passou em várias faculdades, ele já era um cara recluso, e em 2015 ele meio que some, assim, né? Ninguém sabe onde ele tá e tal. Aí, cara, em 2017, a polícia vai averiguar lá que 3 casas foram invadidas, e numa delas acharam o Andréas lá. O próprio. E ele tava, enfim, sob o efeito de drogas, né? Tá com os olhos vidrados, assim, diz. E diz que ele segurava uma medalha com o nome da família von Richthofen. E diz que ele falava coisas tipo, esse nome é uma maldição pra mim, coisas assim desse tipo, sabe? O que até... ele era um cara... Tinha tudo pra ser muito promissor, né? O fato dele ter passado na própria faculdade em terceiro e tal, passou por medicina e tudo mais. Mas, cara, em algum momento se cobrou o preço por tudo que ele vivenciou, né? O próprio... Pois é, mas ele é vítima, mais. Cara. Não, vítima total. É por isso que eu digo, se foi cobrado um preço por tudo que ele viveu e, cara, deve ter dado um surto ali e nunca mais... Porque eu me lembro dessa história aí, quando ele foi encontrado, exatamente essa foi as questões, né? Todo mundo achava que era algum drogado meio que rotineiro dali, porque ele não tinha documento, não tinha mais nada, e aí foi assim que acharam que ele quem era, né? E até chegaram a suspeitar de que talvez essa medalha não fosse... exato, tivesse roubado, porque ele usava droga e tudo mais. Entendi. Exatamente. Um final triste aí pro Andréas. Cara, pra encerrar a história da Suzane aqui, encerrar esse caso todo, a gente precisa falar o quanto ela era sedutora e manipuladora, né? E aí tem um caso famoso aqui dela com o promotor Eliseu, que aconteceu em 2006, né? A Suzane estava numa penitenciária feminina do Carandiru, né, localizada no norte de São Paulo, e ela tinha sido levada para lá dia 20 de novembro de 2002. Né? E a gente sabe que no universo prisional, bandido não perdoa certos criminosos, né? Patricidas, gente que mata os pais, estupradores, né? Essas pessoas não tem muita... Bandido não tem pena desse tipo de gente aí, né? Aí, cara, e a Suzane, ela se encaixava nessa categoria, né? Ela matou os pais e com certeza ela não era bem vista pelas outras mulheres lá. Aí diz que tem uma história que uma das outras presas lá que tava com ela era satanista, fazia rituais satânicos e tal, né? Aí diz que ela chegou pra Suzane um dia e falou assim, né? O diabo sabe o que tu fez. E ele tá te esperando, né? A tua hora vai chegar. Coisas mais ou menos assim, né? Sim.
Porque não precisava ser satanista, né? Qualquer um podia dizer isso aí pra ela, porque realmente o céu ela não ia, né? Sim. Ela dizia, o diabo me mandou eu te matar e tu sabe que eu vou fazer isso uma hora, né? Ô, louco. Ela falava pra Suzane. Aí é um recado que é importante. Até que as mulheres do PCC lá deram início a uma rebelião com o objetivo de ir lá e matar a Suzane no meio dessa rebelião. Assim que eles fazem, né? Inclusive no episódio do Celso Daniel foi a mesma coisa. Fizeram uma rebelião, fizeram uma rebelião e foram lá e mataram o cara, né? Sim. Então meio que a rebelião é coisa propositada, assim, Sim. né? Mas a Suzane sabia que eles iam fazer essa rebelião pra matar ela, né? Uhum. Então ela consegue achar um armário lá, ela fala com umas pessoas e ela fica escondida num armário dentro da enfermaria. Aí por causa disso, dessa rebelião que queriam matar ela e tal, ela falou com os carcereiros lá e acabaram mudando ela de presídio, né? Daí ela foi pra cidade de Rio Claro. E nessa penitenciária acabou seduzindo a diretora do presídio lá. E ela acabou criando uma conta no Orkut na época. Então, talvez quem usava o Orkut na época aí pode ter cruzado com o perfil da Suzane. E era ela mesma, não era? E era ela mesma. Era fake. Aí, cara, ela foi sentenciada, né? E ela foi transferida, então, depois do julgamento, pro presídio de Ribeirão Preto. E lá, ela encontra essa satanista aí que tinha ameaçado ela no primeiro presídio lá, né? Que coincidência. Um reencontro. A coincidência do diabo, quase, né? E no pátio, elas trocaram algumas palavras, né? Sim. Rolou um diálogo mais ou menos assim. O diabo ainda tá te esperando lá no inferno. A Suzane riu e debochou. Minha filha, você tá em outro pavilhão, diferente do meu. Você não vai conseguir fazer nada. Então a detenta satânica começa a dizer vários nomes das presas que estavam na mesma cela que a Suzane. E termina, à meia-noite, o diabo vai encarnar em uma delas para te enforcar, enquanto você dorme. Quando você fechar os olhos à noite, vai ser para sempre. Ô, louco. Nessa hora não tem ateu, amigo. Exatamente. Ela entrou em choque e se aproveitou do promotor da execução penal e o promotor corregedor do sistema prisional. Ela sabia que esse promotor frequentava o penitenciário e chamava as prisioneiras para o gabinete dele. Já tinha uma história assim, né? Sim. E com a Suzane não foi diferente. Ele até chamava ela de Suzy. Apelido carinhoso lá dentro do presídio. Querido. Né? Então ela pede pro promotor para transferir ela da penitenciária de Tremembé por causa dessa prisioneira satânica aí. Então ele responde, né? Eu consigo sua transferência com uma condição. Eu quero um beijinho seu. Beijinho, sabe que beijinho não é um beijinho aquele, né? Sim, nós não vamos falar aqui o que ele quis, né? Então ela foi levada, né, até a sala desse promotor aí, né? E o promotor tinha transformado a sala numa quarta de motel, basicamente, assim, tinha botado sonzinho, luz, comida. Ele era romântico também, né? Não era, pô. Minha pessoa... não é assim. Cerveja ou champanhe, né? Comida, bebida, enfim, né? Aí, cara, a Suzane, ela, do jeito manipulador e sedutor que ela tinha, ela chega lá, vê toda essa situação e fala pro cara, posso ir no banheiro antes? Aí o cara não pode, fala. É justo, né? Aí ela sai da sala dele, em vez de ir no banheiro, ela vai direto na corregedoria da polícia e denuncia o cara por assédio. Diz, ele tá me assediando e tal, eu preciso trocar de presídio, não sei o quê. E aí ela o cara conseguiu a transferência e o cara foi punido. Mas, olha essa mina, meu. Essa aí consegue o que quer mesmo, né? Não. Essa aí foi uma cartada top mesmo. Mas imagina. E aí Coitado, tu acha que ela não cara. ia conseguir, por isso que eu te digo, eu acho que o outro lá, o que matou o... Sim, o Daniel foi manipulado por ela e não o contrário, né? Tipo assim, óbvio, né, o cara não é nenhum santinho também, mas, mano, essa mulher aí... Um cara que mata alguém a pauladas, barras de ferro, esse cara, obviamente, não é santo, né? Nenhum. Mas eu acredito que a manipulação pode ter sido mais forte da parte dela do que dele. Né? No filme, toda a história, o enredo que eles fazem é muito legal, né? Porque eles pegam os dois depoimentos e eles criam nisso 2 filmes, né? Então é o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. E aí circula em volta disso, um é ele dando o depoimento dele e o outro é ela dando o depoimento dela. E no depoimento dele, ele comenta sobre isso. Ele fala o quanto ela influenciava ele, o quanto não sei o que, tal. Sim. E fala nesse, que nem a gente falou aqui, de que o que vira a chave ali pra ele é quando ela falava que sofria abuso dele, do pai e tal, não sei o que. E no dela, ela fala que tudo era culpa dele, que ela queria ter uma boa relação com os pais, não sei o quê. Mas ela era muito manipuladora, assim. O próprio fato dela ter conseguido namorar o cara, sendo que o pai não gostava por um bom tempo, mostra o quanto ela devia conseguir manipular até o pai nessa situação. Sim, mentir. Mentir, exatamente. Mentiu que tinha acabado, não tinha acabado. Botava as amigas a cobertar os dois. Dona Suzane não era mole. Então, deixo aí essas teorias para o público decidir qual que faz mais sentido, né? Se era por grana, uma certa psicopatia da Suzane, ou se era para pegar o dinheiro, supostamente, do PSDB, das corrupções oriundas da Dersa e dos trabalhos do seu Manfred von Richthofen. Não deixem de sugerir aqui nos comentários os casos que vocês querem que a gente investigue. E na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Foi? Temos? Ficou bom, diretor? O diretor 4:30? nem fala se tá bom, tá ruim. Se ele não fala, quer dizer que... Se ele não fala, quer dizer que foi bom?